Imagina só uma pessoa que parece totalmente inofensiva, uma senhorinha fofinha, cuti-cuti, vontade de apertar a bochechinha dela, mas que no fundo esconde um grande segredo sombrio e uma personalidade totalmente do mal. É exatamente sobre isso o caso de hoje que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, mas antes eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que chegaram aqui nesse vídeo e pedir por favor que se inscrevam neste canal se ainda não são inscritos e ative o sininho para sempre receber as notificações. Assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com todos vocês. Este é o primeiro vídeo do mês de outubro. O ano já foi embora, já estamos aí no finalzinho, daqui a pouco já vira o ano, estamos chegando em 2024. Passou muito rápido, né, pessoal? E eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui comigo desde o início do ano e também aos que chegaram agora e estão aqui sintonizados todos os dias. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Hoje nós vamos falar da Vovó Ripper, uma figura pra lá de intrigante. Ela nasceu no dia 5 de fevereiro de 1947, na pequena cidade de Ujá, na Rússia. Eu não faço ideia se eu tô pronunciando isso corretamente. Na verdade, eu acredito que muitos nomes no caso de hoje serão falados com uma pronúncia incorreta porque eu nunca tive muito contato com o idioma russo. Mas vamos tentar fazer o melhor, né, gente? Bom, deixando isso de lado, Uja faz parte do Krasnoyarsk Krai, que é o maior Krai da Rússia. E pelo que eu entendi, um Krai é como se fosse um estado. A nossa protagonista, Tamara, recebeu vários apelidos ao longo da vida. O mais conhecido, claro, é Vovó Ripper. E com certeza você está se perguntando por que ela foi apelidada assim, né? Bom, à medida que vamos desvendando esse caso, você vai entender por que ela ganhou esse apelido inspirado no famoso Jack the Ripper. Além disso, ela também era chamada de Baba, referência à bruxa amada mitologia eslava, a Baba Yaga. A parte interessante é que esses apelidos bem brutais contrastam completamente com a imagem que temos dela. Afinal, ela parecia uma senhorinha doce e inocente, tipo uma vovó bem fofinha mesmo. Era assim uma agressora improvável, alguém em que você jamais suspeitaria ou apontaria o dedo, mas ela era capaz de cometer crimes tão horríveis que você nem imagina. É realmente assim impressionante. Infelizmente eu não encontrei muitas informações sobre a infância e os primeiros anos de vida da Tamara. As informações sobre a sua vida começam, na verdade, a partir do momento em que ela terminou o ensino médio e foi estudar na Universidade Linguística Estatal de Moscou. Depois da universidade, ela se mudou para São Petersburgo, onde conheceu o seu marido, um homem chamado Alexei, que trabalhava em uma oficina de conserto de carros. A Tamara, por sua vez, trabalhou em uma agência de viagens e depois conseguiu um emprego no Grand Hotel Europa, um hotel 5 estrelas muito famoso em São Petersburgo, inclusive até os dias de hoje. Depois de se conhecerem, o Alex e a Tamara decidiram morar juntos em um apartamento na rua Dmitriova. Eles viveram lá por cerca de 30 anos, até que em 2000 a polícia de São Petersburgo foi chamada ao apartamento porque o Alex tinha sido dado como desaparecido. A Tamara continuou morando lá sozinha e quando a polícia perguntou sobre o marido, ela disse que ele tinha fugido com outra mulher. Não havia muitas provas para sustentar essa afirmação, mas a polícia não tinha motivo para desconfiar dela. A Tamara ficou arrasada com o fato do seu parceiro de mais de 30 anos tê-la abandonado e partido com outra mulher. No ano de 2001, um ano depois do desaparecimento do Alex, a Tamara estava se sentindo muito sozinha. Ela tinha passado 30 anos tendo alguém ali para compartilhar a casa e o seu dia a dia, e agora estava sozinha, a casa estava vazia, estava tudo muito solitário. Ela decidiu então arrumar um colega de quarto para preencher esse vazio, e foi aí que ela encontrou um cara chamado Vladimir.
mas ele acabou saindo logo depois de se mudar. Parece que a convivência era bastante volátil entre eles, com muitas brigas e várias discussões. Os vizinhos frequentemente ouviam a Tamara gritando e xingando os piores palavrões. É óbvio que ela não era uma pessoa fácil de se conviver, na verdade dizem que ela era um demônio. Bom, não temos muitas informações sobre os outros colegas de quarto da Tamara, nem a ordem em que eles moraram com ela, mas geralmente eram todos homens um pouco mais jovens. Ela estava chegando aos 60 anos nessa época e os homens que chegaram a dividir a casa com a mulher estavam na faixa de 30 para 40 anos de idade. Um dos colegas de quarto que sabemos que ela teve em 2003 foi um cara chamado Sergei Petanian. A história foi bem parecida, ele se mudou, eles brigaram e ele foi embora logo depois. Mas desta vez a partida foi assim bem repentina. Ele era de outra cidade e todos simplesmente presumiram que ele tinha empacotado as suas coisas e ido embora rapidamente. Ninguém desconfiava que a Tamara podia ter feito alguma coisa com ele. Bom, em 2015, a Tamara já tinha 68 anos e estava aproveitando a sua aposentadoria. Mas ela estava se sentindo muito sozinha, a casa estava vazia e ela não tinha com quem conversar. A mulher ainda morava no mesmo lugar, mas não tinha mais colegas de quarto. Além disso, a casa precisava de algumas reformas e também reparos. Então ela precisou se mudar temporariamente enquanto acontecia ali as obras. Felizmente, ela tinha uma amiga que ajudou a se instalar com outra mulher chamada Valentina Ulanova. E daqui para frente, foi só ladeira abaixo. A Valentina era um pouco mais velha que a Tamara, ela tinha 79 anos e coincidentemente morava na mesma rua. Era uma situação perfeita, porque como ela pretendia reformar a sua casa, seria interessante se ela estivesse perto para poder acompanhar ali toda a obra. Em troca de morar com a Valentina, a Tamara ajudaria nos afazeres domésticos. Parecia uma ótima ideia, porque a Valentina sabia que a Tamara já tinha dividido a sua casa com outras pessoas, e ela acreditava que a mulher tinha experiência em conviver com desconhecidos, o que para mim é um pouco bizarra essa teoria e... bom, mas ok, né, vamos seguir. Alguns meses se passaram e a Valentina e a Tamara ainda estavam morando juntas. Eu não faço ideia em que estágio estavam as reformas na casa da Tamara, mas eu acho que isso já não importava muito, porque a mulher decidiu que estava feliz com a situação e queria continuar ali mesmo, morando com a Valentina para sempre. Mas, como vocês já sabem, a Tamara era um pesadelo de pessoa para se conviver. Então é claro que ela e a Valentina começaram a discutir todos os dias. E daqui para frente foi só para trás. As duas brigavam muito e por qualquer motivo. Para vocês terem noção, em julho elas tiveram uma briga muito feia por causa de louça suja. Pode parecer apenas uma briguinha boba de colegas de quarto, mas como a Tamara definitivamente não era uma boa companhia, e sim, ela conseguia fazer da vida de qualquer um verdadeiro inferno, então as coisas estavam assim muito pesadas. E no dia 23 de julho, ela foi até uma farmácia na cidade vizinha de Pushkin, e convenceu o farmacêutico a vender para ela um remédio chamado Finazepam, que só é vendido com prescrição médica e é usado para tratar esquizofrenia. Em doses altas, esse remédio também tem um efeito relaxante e pode até causar overdose. Ela conseguiu convencer o farmacêutico a vender o medicamento para ela sem receita. No caminho de volta para casa, ela parou numa loja local e comprou uma salada de batatas chamada Olivia, que era assim a salada favorita da Valentina. A Tamara afirmou que esmagou e misturou cerca de 50 comprimidos de Finazepam na salada. Eu não sei agora se ela estava exagerando, porque de verdade eu não consigo entender como é que a Valentina não sentiria o gosto desses medicamentos. Medicamentos normalmente são amargos, né? Bom, mas ela serviu a salada para Valentina no jantar. Depois disso, a Tamara foi para a cama. Ela acordou às 2 horas da manhã e encontrou a Valentina desmaiada no chão da cozinha. Assim que a Tamara encontrou o corpo inconsciente da Valentina, ela pegou um serrote e o utilizou para cortar
a mulher ao meio. Ela também usou facas de cozinha para as partes mais delicadas. Em seguida, ela começou a colocar todas essas partes do corpo em pequenos sacos plástico. E há uma coisa realmente muito perturbadora sobre isso. Bom, é claro que toda essa situação é perturbadora, mas o pior para mim é o fato de que mais tarde veio à tona durante a autópsia que a Valentina provavelmente ainda estava viva quando tudo isso aconteceu. Ela estava inconsciente, mas viva. Eu não sei se ela sentiu alguma coisa, mas ela ainda estava respirando no momento em que a Tamara começou a manipular o seu corpo. E também havia imagens de câmeras de segurança da Tamara levando esses sacos com as partes do corpo da Valentina para fora da casa, para poder se livrar deles no lago atrás da residência. E se isso não fosse ruim o suficiente, ela também colocou a cabeça e os dedos da mulher em uma panela grande e ferveu isso, o que também pode ser visto nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança. Então, alguns dias depois, no dia 27 de julho, um casal que morava na mesma rua que a Tamara e a Valentina estava passeando com o seu cachorro e o cachorro estava agindo de forma estranha, ficando meio que obcecado com o lago atrás da casa onde as mulheres viviam. Então o casal chegou mais próximo do lago para descobrir por que o cachorro estava agindo de uma forma tão estranha em relação àquele lago. E foi neste exato momento que eles encontraram restos humanos, alguns dos quais estavam envoltos ou cobertos por uma cortina de chuveiro. Eles imediatamente chamaram a polícia, que rapidamente iniciou uma investigação. Eles começaram entrevistando os vizinhos e fazendo uma checagem minuciosa para ver se todo mundo que morava na rua ainda estava lá, ou se alguém estava desaparecido. A Tamara estava livre de qualquer suspeita neste momento, porque como ela tinha fervido a cabeça e as mãos da vítima, os investigadores não conseguiram identificar o corpo. Além disso, eles não tinham motivos para suspeitar dessa senhora doce e inocente de quase 70 anos. Mas as coisas iriam mudar rápido demais. Isso porque os oficiais receberam um relato de que alguém na rua tinha visto a Tamara levando sacos de lixo para fora nas primeiras horas da manhã e se dirigindo ao lago. Isso também se juntou ao fato de que durante a identificação de todos os moradores da rua, eles perceberam que a Valentina não estava lá, e ao falar com alguns dos outros vizinhos, ninguém tinha visto ou ouvido falar da mulher nos últimos dias. Então a polícia decidiu ir até a casa da Valentina, onde a Tamara ainda estava morando, e a questionaram. Eles perguntaram se ela se importava se eles fossem dar uma olhada ao redor, e a mulher disse que os oficiais poderiam ficar à vontade, poderiam vasculhar tudo e verem o que quiserem. Dentro da casa, a polícia encontrou evidências de sangue espalhado pelo banheiro, pela cozinha e também uma cortina de chuveiro que estava faltando, o que parecia assim bastante incriminador. Eles questionaram a mulher sobre isso e, para surpresa dos investigadores, a Tamara admitiu. Ela contou à polícia que a Valentina a insultou, que elas brigaram e por isso ela foi forçada a tirar a sua vida. Eles tinham uma confissão, a Tamara tinha matado a Valentina, mas isso era apenas a pontinha do iceberg nesse caso. A Tamara foi presa e estava muito calma durante todo o processo, inclusive na sua primeira audiência que aconteceu 2 dias depois do corpo da Valentina ser encontrado. A Tamara admitiu mais uma vez o que tinha feito, ela inclusive disse estar muito aliviada que tudo isso tenha finalmente acabado. Um momento assim icônico e que deixou todos intrigados com tanta falta de respeito é quando a Tamara começa a mandar beijos, sorrir e acenar para os fotógrafos que cobriam o caso. Durante o julgamento, a Tamara admitiu de certa forma ter matado várias outras pessoas. Ela confessou que planejou tudo meticulosamente durante décadas e que não havia como viver com o peso desse último assassinato. Quando perguntada sobre qual seria a punição adequada, ela simplesmente respondeu: "Decida, Excelência.
Sou culpada e mereço ser punida. Com isso, foi ordenado que ela ficasse detida enquanto a investigação sobre a Valentina e outros possíveis assassinatos continuava. A Tamara foi então levada de volta à prisão enquanto a polícia continuava a investigá-la. Foi então que eles encontraram um diário detalhado da mulher, contendo informações sobre a sua rotina e até mesmo a sua dieta. Curiosamente, o diário estava escrito em 13 idiomas diferentes: inglês, russo e alemão. Talvez ela tenha escrito em tantos idiomas para garantir que um dia alguém o encontrasse e entendesse todo o seu relato. Nesse diário, pessoal, haviam relatos minuciosos de pelo menos 10 assassinatos que a Tamara cometeu nos últimos 20 anos. Ficou claro que a Valentina não foi a sua primeira vítima, mas sim a sua última. Essa descoberta chocou a mídia. Afinal, como uma senhora doce e inocente poderia ser capaz de tamanha brutalidade? A partir daí, ela foi apelidada de Granny Reaper, ou Vovó Assassina. A polícia continuou investigando, analisando minuciosamente o diário e interrogando a Tamara para verificar a veracidade de suas confissões. Ela acabou admitindo ter cometido 13 assassinatos ao longo dos últimos 20 anos, alguns dos quais eram difíceis de comprovar devido ao tempo decorrido e às vítimas escolhidas, que geralmente eram pessoas de fora da cidade. Um exemplo clássico disso foi o Sergei, que se mudou para morar com a Tamara em 2003 e supostamente saiu abruptamente, mas a verdade é que ninguém nunca mais encontrou ele, porque ela o envenenou e o desmembrou. Mas o seu torso foi encontrado na rua sem que ninguém soubesse da sua identidade. Isso ficou comprovado muito tempo mais tarde. Outro caso intrigante é o desaparecimento do seu marido, Alexei, que ela alegou ter fugido com outra mulher. Embora a Tamara nunca tenha admitido ter matado o marido, a polícia suspeita que ela seja responsável por sua morte. Durante toda a investigação, houve confusão em relação às vítimas, mas uma coisa é certa: a Tamara tinha um método muito eficaz para evitar ser descoberta. Ela escolhia suas vítimas com cuidado, preferindo ali as pessoas de fora da cidade, para que não fossem notadas como desaparecidas. Ela era cuidadosa ao remover os corpos e qualquer evidência que a incriminasse. Mas eu sei que, assim como eu, você deve estar se perguntando qual era o motivo por trás destes crimes. Bom, durante os interrogatórios e avaliações psicológicas, foi descoberto que a Tamara sofria de problemas de saúde mental. Ela chegou a dizer aos repórteres que era atormentada por um maníaco em sua mente que a obrigava a matar. Suspeita-se que ela sofria de esquizofrenia violenta, o que poderia facilmente explicar a sua motivação para cometer esses crimes tão horríveis. Além disso, ela tinha interesse por livros de magia negra, o que levou a polícia a acreditar que alguns dos seus assassinatos poderiam ter sido em rituais macabros. Alguns veículos de mídia russos chegaram a compará-la ao famoso assassino Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov. Acredita-se que ele possa ter sido uma influência direta para a Tamara. Durante a investigação, a polícia tentou ligar os relatos do diário da Tamara com partes de corpos encontrados em São Petersburgo. No entanto, nunca saberemos ao certo quantas vítimas ela realmente teve. Ela admitiu ter tirado a vida de 13 pessoas, mas suspeita-se que possa ter sido responsável pela morte de até 21 ou mais. É assustador pensar que ela conseguiu passar despercebida por mais de 20 anos, cometendo tantos assassinatos. Ela utilizava sua aparência doce e a idade avançada para ajudar a enganar a todos ao seu redor. No fim das contas, a polícia conseguiu apresentar provas suficientes para acusá-la de apenas 2 assassinatos, mas ela foi considerada inapta para julgamento devido à sua esquizofrenia paranoica. Por conta disso, ela foi ordenada a passar o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico em Kazan. E esse tópico foi bem polêmico, porque
Muitas pessoas acreditam que isso é uma punição adequada, mas familiares de pessoas que desapareceram ali nessa região e que suspeitam que a Tamara seja responsável pelo desaparecimento de seus entes queridos e até a morte deles, esse pessoal aí, esses familiares destas pessoas, pensam que a mulher deveria ter recebido uma pena de prisão perpétua, ao invés de estar em uma instituição para pessoas com problemas psiquiátricos. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Você acha que o mundo está mais seguro com a Tamara nessas instituições ou que ela realmente deveria ter sido presa, condenada, sei lá, à prisão perpétua, ou a 50 anos de prisão, ou qualquer coisa do tipo? Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu adoro ficar lendo os comentários e vendo as conclusões que vocês chegam. Eu passo a maior parte do meu tempo fazendo isso e eu realmente gosto muito. Bom, muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Se ficou até aqui comigo, né, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.